mimimi. Eu terminei aquele bloco e já passo diretamente para a Vivian. Vivian, desoneração da folha. O que é? O que representa? Qual é o impacto para a sociedade brasileira se isso for perdido? Senador, me permita, antes de responder sobre este assunto, eu gostaria de dar um panorama dos tributos que nós pagamos, né? E que, na ponta, tem o consumidor e ele é diretamente afetado. Veja, a nossa área, vou falar especificamente da nossa área de tecnologia da informação e telecomunicações, ela é uma área altamente tributada. Além dos tributos conhecidos, FGTS, INSS, sobre a folha, ICMS, PIS, COFINS, nós temos recolhimento para fundos setoriais. Então, anualmente, nós recolhemos 60 bilhões de reais. Desde a privatização, só em fundos setoriais, que são fundos de telecomunicações e que o dinheiro deveria ter ido para telecomunicações, foram recolhidos 100 bilhões de reais, dos quais somente 8% foram aplicados em telecomunicações. Então, 60 a 80 bilhões recolhidos anualmente de tributos, uma carga média de 47,5%, podendo chegar a 55%, dependendo do ICMS, isso inviabiliza qualquer empresa. O Brasil é o líder em tributação. Só na folha de pagamento nós temos o Brasil, em média, com 43% de tributação, os Estados Unidos com 29% e o Chile com 9%. Então, qual é o incentivo para a empresa trabalhar? Qual é o incentivo para a empresa, com tanto risco de contratar trabalhador? Se nós fizermos uma análise do aumento do tributo nos últimos anos, ele aumentou 223%. E a receita da empresa de telecomunicações aumentou 140%. Então, a margem das prestadoras de telecomunicações está caindo violentamente e, consequentemente, cai o investimento. Nós estamos numa situação de considerar, e não podemos assumir isso, que é muito arriscado, investir em telecomunicações. Nós temos, por outro lado, que estimular o investimento e reduzir a carga tributária. E é nisso aí que entra a desoneração. Eu fiquei muito triste, para a melhor das palavras, né, após a negociação entre governo, através dos seus representantes líderes no Congresso e o Congresso, de ver aprovada a prorrogação da desoneração até o final de 2021 e ela ter sido vetada. Eu respeito muito, muito, admiro muito, acho um lutador incansável o ministro Paulo Guedes, mas nós precisamos entender o porquê disso aí. Foi acertado entre o Legislativo e o Executivo manter essa desoneração enquanto se discute uma reforma tributária. Nós estamos há 30 anos falando sobre reforma tributária e nunca saiu. Vai ser no ano em que nós temos eleições municipais, que nós vamos conseguir fechar essa reforma tributária. Nós sabemos que não vamos conseguir, por mais que nós tentemos, e eu vou fazer força para que isto aconteça. Mas nós não podemos jogar na rua todos os trabalhadores que nós formamos. Só no nosso subsetor de call center, onde nós temos mais ou menos 700 mil pessoas empregadas, nós estamos estimando uma demissão de 250 mil a 300 mil pessoas, que é primeiro emprego, que são mulheres, que são pessoas que precisam de seguro-saúde, de assistência médica, que precisa de emprego. Então, nós estamos o quê? Com as empresas, como todo mundo sabe, morrendo, quebrando, com resultado zero ou com prejuízo. Como é que nós vamos aumentar esta tributação das empresas? Impossível. Vai quebrar todo mundo. Olha, gente, foi protocolado pelo governo, nós já tínhamos dois projetos ali, um da Câmara e do Senado, PEC 45 da Câmara, PEC 110 do Senado, e o
governo, através do ministro Paulo Guedes, esteve no Congresso e apresentou, no meu entendimento modesto, um arremedo de reforma tributária ou algo fatiado, mas que, por enquanto, na minha visão, vou falar agora com a especialista ou com a vítima. Por enquanto, essa primeira fase, ela está aumentando a carga tributária. Eu fiquei mais preocupado quando eu vi a secretária executiva do Ministério da Economia, representando Paulo Guedes, e o doutor Tostes, representando a Receita Federal, o secretário nacional de Receita, dizendo: fica tranquilo que o impacto não é para as empresas de serviço. O impacto, o aumento é só para o consumidor final. Aí me deu um pavor, porque nós estamos escrachando que é o povo que vai pagar mais. Então, nós tivemos nessa primeira proposta a unificação de PIS e COFINS, se estabeleceram uma alíquota de 12%, de banco sobe de 4,6% para 5,8%. E eu gostaria que você falasse sobre essa primeira fase, porque fica aquele negócio. Pega um amargor maior ainda, que pode aumentar essa quebradeira de empresas ou desemprego, que você vai conquistar o céu lá na frente. Nós vamos ter uma segunda fase falando sobre imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. Numa terceira fase, aí falar em desoneração. E numa quarta fase, uma alíquota sobre tributação de negociações eletrônicas ou movimentações eletrônicas, inclusive saque, que seria uma alíquota em tese de 0,2%. Como é que o setor, como é que os serviços que fazem com que se arrecade 66% dos tributos no Brasil. A indústria, eu quero lembrar que com toda a pujança, 12%, serviço, 66%. Como é que vocês estão vendo esse encaminhamento por fases dessa reforma tributária? Senador, veja, se eu fosse colocar num contexto isolado, eu estaria extremamente preocupada com este faseamento. Mas, como o próprio nosso Major Olímpio conhece o ministro Paulo Guedes, nós sabemos que ele não vai brincar com um assunto de tamanha gravidade. É claro que, se nós olharmos isoladamente, somente no nosso setor, nós vamos ter, esquecendo eventuais deduções, um aumento de 30% a 170% de PIS e COFINS. Isso aí é uma coisa louca, isso é impagável, não é viável somente esta fase. Nós temos que aguardar as outras fases para votar tudo junto. Inclusive, foi falado da questão da nova CPMF, vamos chamar assim, né? De transações digitais. Eu apoio, eu particularmente apoio, mas nós precisamos ver a conta global. Então, em vez de eu estar agora estressada com este assunto, eu vou ficar aguardando e nos posicionando, é claro, dizendo a conta, governo, 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Foi nos prometido em diversas reuniões que qualquer que seja a reforma tributária, ela virá para simplificar e não aumentar tributos. Nós estamos lutando para diminuir tributos por todas as razões que eu lhe falei. E eu gostaria aqui de ratificar a importância de nós resolvermos a questão do veto, derrubarmos o veto com relação à desoneração, porque desoneração não significa renúncia fiscal. Desoneração, pelo contrário, significa investimento, significa redução nos custos sociais, no seguro-desemprego, retorno de arrecadação de todos os tributos que nós conhecemos e também significa geração de empregos. Olha, essa desoneração que você está lutando, que muita gente está lutando nesse momento, nós temos certeza que nós vamos chegar no entendimento com o governo. Não há nenhum ímpeto nesse momento
de fazer um braço de ferro. Olha, a oposição ao governo está querendo a desoneração. Não é nada disso. Está todo o Congresso unido e buscando um entendimento com o governo nesse momento para manter essa desoneração em 2021 para essas 17 áreas. Eu sou um dos maiores defensores da ampliação da desoneração. Eu também defendo o que está preconizando o governo nesse momento. Eu só estou preocupado que eu gostaria que tivesse a antecipação de todo esse conjunto. Esse fatiamento, ele pode gerar obstruções, que vai se votar agora uma carga tributária maior, aí que você lembrou, entre as eleições, só o ano que vem, aí nós vamos discutir desoneração da folha. E eu quero que você diga realmente o que está se passando, o que eu ouço nos setores, esses 17 setores, setor de calçado, o setor de telecomunicações, o transporte metroviário, o transporte rodoviário de carga, o transporte rodoviário de passageiros, o setor têxtil, e sim, 17 áreas estão dizendo: não existe amanhã para a gente se não for mantido isso. Então, como eu disse, são 6 milhões e meio de pessoas que estão empregadas hoje graças a essa política de desoneração, que me parece que ela começou em 2011 e foi mantida para esses 17 setores em 2018. É fundamental mesmo, é a boia única que tem milhares de empresas no Brasil e milhões de empregos. Nós não conseguimos nem imaginar se nós perdemos 10% desses 6 milhões de empregos agora que vocês geram. É preocupante isso mesmo? Tem alguma gordura para ser queimada ainda? Senador, as gorduras foram queimadas antes do início da pandemia. As empresas estão quebrando. Foi visto que houve um aumento em torno de 70% no número de falências e 30% em recuperação judicial. As empresas não aguentam, não vira. Eu gostaria de contar com uma solução mirabólica que fosse a reforma tributária agora, mirabolante, né? Só que nós não temos tempo para isso. Eu tenho que fazer meu planejamento para o próximo ano. Se em janeiro eu tiver o aumento em 2021, o aumento da nossa carga, nós não vamos andar. Eu tenho que demitir agora. Vai morrer gente agora. As empresas vão morrer agora. Não tem saída. Não tem saída. Major, o senhor já pensou num eventual apagão de telecomunicações? Porque como é que eu vou manter meus funcionários? Meus funcionários, eles estão na rua diuturnamente. Como é que eles vão trabalhar? Não vão ter emprego, nós não vamos ter dinheiro. Então, eu peço encarecidamente que seja votado esta derrubada do veto de forma urgente. Mas eu queria te agradecer. Muito obrigado, mesmo no momento em que nós estamos ainda com uma dificuldade, estamos fazendo o programa de forma remota, e te convidar para já fazermos um novo programa. Tenho certeza que esse vai ser um sucesso nacional, mas as pessoas vão querer falar contigo de novo, poder interagir no programa, tirar as dúvidas, e é assim que vai amadurecendo a política brasileira. É a população bem informada do que está acontecendo. Muito obrigado à sua presença, e você faz as suas considerações finais para encerrar o nosso programa. Senador, olha, eu acredito muito no seu trabalho, eu acredito no nosso setor de telecomunicações e acredito também no Brasil. O Brasil vai vencer esta fase e todos os outros problemas que virão. Porém, nós precisamos de pessoas que debatam, que incitem ao debate, que nós possamos dialogar e encontrar o melhor caminho. E este melhor caminho só é encontrado através da conversa e da explicação. Eu lhe agradeço muito. E conte comigo sempre, senador.
Encerramos mais esse programa Papo Reto Sem Mimimi. Eu te aguardo no próximo domingo, às 23h30, aqui na Rede